Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Irmãos, nessa noite eu quero falar sobre um assunto que todo mundo, ou quase todo mundo que já ouviu, já conhece, mas a palavra de Deus, como ela é viva, como ela está sempre se renovando, você vai ver que tem coisa aqui que nem eu nunca havia falado, nunca havia ouvido, e muita gente também não. Eu quero falar sobre um contexto de muita decepção, de muita tristeza. Era um contexto onde as pessoas tinham perdido a esperança, onde as pessoas tinham expectativas frustradas, onde as pessoas que cultivavam um sonho, agora tinham deixado o sonho de lado. Foi um momento da história onde nunca houve tanta esperança, mas a esperança deles morreu. Era o momento em que todos aqueles que conheciam Jesus, que viram Jesus operar maravilhas, mortos ressuscitando, cegos enxergando, aleijados tanto por um acidente ou por nascença andando, tempos que há 400 anos, quantos anos, irmãos? Há 400 anos Deus ficou em silêncio, não houve profeta falando nada, até que veio João Batista dizendo: está chegando aí o Messias, está chegando aquele que veio batizar com fogo, com o Espírito Santo, está chegando aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele criou a expectativa, a missão dele era criar a expectativa sobre a vinda do Mestre. O Mestre veio e operou milagres, maravilhas, transformou através da autoridade da sua palavra a vida das pessoas. Ninguém pôde vencê-lo na palavra, nem mesmo Satanás. Mas agora, aquele que veio salvar não podia se salvar, estava na cruz. Aquele que veio redimir todos os pecados, se é que alguns entendiam assim, outros não, pensavam que ele era um líder, que tinha que ser um líder militar, tirar Israel do domínio romano, agora estava lá no madeiro. Aquele que veio me salvar não podia nem salvar a si mesmo. Espera aí, eu andei com ele 3 anos e um tempo, e tudo que ele falou, e agora? A decepção foi tanta que os discípulos se dispersaram. Só João ficou ali aos pés da cruz. Irmão, tem alguém aqui que tem certeza que é alvo do diabo, que o diabo está tentando te destruir? Só eu mais 5? Então vou te dar um recado, você que está com uma baixada. Tem jeito de fugir não, irmão. Você está com Jesus, você é alvo dele. Mas a palavra diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O principal alvo dessa igreja sou eu, minha família. Porque se eu sou ferido, as ovelhas são feridas. Muitos se desviam, muitos não voltam para a igreja, muitos ficam decepcionados. E Jesus foi o pastor principal, ferido e crucificado. E ali os discípulos se dispersaram, as ovelhas se dispersaram. Ei, irmão, para de ficar esperando e acreditando em aplausos das pessoas, elogio das pessoas, porque quem aplaudiu ele dizendo: Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, depois gritou: crucifica-o. A opinião popular muda como ondas. Hoje ela te coloca como herói, amanhã como vilão. Hoje como vilão, amanhã como herói. E Jesus estava lá crucificado. A esperança de muitos acabou. E era domingo. Que dia que era? Ou o terceiro dia. 2 discípulos então saem de Jerusalém. Fala comigo: Jerusalém, lugar da bênção, cidade santa, cumprimento de promessas, lugar de Deus. E 2 discípulos então juntos vão embora para Emaús. Eles voltam para a estaca zero, voltam para o lugar onde não deviam ter saído. Eles voltam para o lugar que um dia eles saíram de lá para acompanhar alguém que trouxe a verdade, a palavra de vida eterna. Agora eles voltam para a estaca zero. E eu quero acompanhar com você essa história, vamos ler juntos, porque hoje o Espírito Santo vai falar de maneira forte conosco.
Abra o seu coração. Coloque o seu celular no modo silencioso e o coração no modo fé. Lucas 24, do versículo 13 ao 33. Eu vou fazer alguns comentários aqui. E eis que no mesmo dia, no terceiro dia, iam dois deles para uma aldeia que distava 11 quilômetros. Quantos quilômetros? Cujo nome era Emaús. E iam falando entre si. Eles estavam falando o quê? Presta atenção, você me ajudar. Eles estavam falando de tudo que havia acontecido. E aconteceu, indo eles falando entre si, fazendo perguntas uns ao outro, o mesmo Jesus. Presta atenção. Eles estavam falando sobre a tragédia, sobre o fim de um sonho, sobre um Jesus que agora estava na sepultura. Alguém já havia comentado com eles que ele ressuscitou, mas eles não estavam acreditando ainda. Aquele de quem eles falavam se aproximou deles, mas eles não conseguiram enxergar que era ele. Peraí. Cuidado, porque no meio da sua caminhada, no meio das suas palavras, Jesus está sempre aparecendo, talvez você não está vendo. Lembra aqui do musical de Natal, uma visita de Natal? Jesus visitou aquele homem várias vezes, mas ele não enxergou Jesus, porque ele sabia muito sobre Jesus, mas não sabia quem era Jesus de verdade. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? Olha só o que ele perguntou: que palavras são essas, que vocês estão andando e por que vocês estão tristes? Ou seja, de acordo com aquilo que eu falo, com quem eu converso, eu posso estar alegre, triste, motivado ou desmotivado. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: por acaso você é um peregrino em Jerusalém? Você não está sabendo das coisas que têm acontecido nesses dias aqui? E ele lhes perguntou: quais? Pergunta para o seu irmão: quais? Você vai entender. E eles lhe disseram: quais? As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno. Foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais, os sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse, resgatasse, libertasse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, estão dizendo, volta lá, estão dizendo: tem jeito não, irmão, você não está sabendo o que aconteceu, você não está sabendo da tragédia? Tem gente que ouve uma palavra aqui na igreja, não conta para ninguém no trabalho, mas ele vê o jornal de manhã na segunda-feira e conta todas as tragédias do jornal no serviço. Ó, você viu hoje? Quantos carros capotaram? Você viu onde? Você viu o avião caiu? Você viu aquela mulher que suicidou? Você viu aquela criança que não sei o quê? Você viu? Demônio apareceu não sei onde. Mas ele não fala sobre as promessas. Jesus encontrou dois homens que não estavam falando de promessas, estavam falando de tragédia. É verdade também que algumas mulheres, olha só, dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos. Olha só, as mulheres contaram que viram anjos, que os anjos disseram para elas, que Jesus vive. Só que é o seguinte: por que Jesus ia falar com as mulheres e não falou com nós, os homens? Por que Jesus falou com as mulheres primeiro? Não admito, esse negócio é mentira. Por isso que eu estou voltando para Emaús. É por isso que eu estou saindo do lugar da promessa, da bênção, da santidade, o lugar onde Deus escolheu, para o lugar onde eu escolhi. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, eles foram lá averiguar se essas mulheres estavam mentindo ou não. E acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram Jesus. E ele lhes disse:
Ó nécios, olha o que Jesus falou. Nécios e tardios ou tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Deixa aí. Quantas vezes, até quando você, meu irmão, minha irmã, vai frequentar a igreja, mudar de igreja, mudar de religião, mudar de crença, mudar de doutrina? Até quando você vai vagar por aí e não vai acreditar no que a palavra de Deus disse, no que os profetas disseram? Jesus falou assim: vocês estão errando não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, porque as Escrituras de mim testificam. Ele está dizendo, de Gênesis a Apocalipse, tudo que está escrito fala sobre mim. Porventura, olha que Jesus fala, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, olha, Jesus foi lá. Olha só, irmão, vem cá. Filho de Deus, ressurreto, é o próprio Deus. Ele tirou um tempo para falar sobre as Escrituras e as promessas. Foi lá em Moisés, lá no início, falou assim, ó, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que se achava dele em todas as Escrituras. Ele falou assim, ó, ele começou a falar dele mesmo nas Escrituras, sem falar que ele era Jesus. Mas ele estava falando dele, porque quando eu falo da Escritura, eu falo de Jesus. Quando eu falo da palavra, eu falo do verbo vivo que se fez carne. Ele é a própria palavra. E chegaram à aldeia para onde iam. Aí Jesus chegou com eles lá em Emaús. Olha só, ele andou 11 quilômetros com eles. Deu tempo para contar muita história, para relembrar eles de muita coisa. E Jesus, olha só, volta lá. Jesus fez assim, ó, valeu, tá ligado? Tchau. Estou indo para outro canto. Tchau para vocês, valeu pela conversa. Jesus é provocativo, ele sabia que depois de uma conversa daquela, de falar coisa que ninguém fala, irmão, você vai repelir ou atrair pessoas em situações boas ou ruins, dependendo daquilo que você fala. Aquelas coisas que ele tinham dito, ninguém podia falar para eles. Eles, peraí, você está achando que vai onde, irmão? Entra aqui em casa, você vai cear com a gente, vem aqui. Aí o que eles falaram? 29. Eles os constrangeram dizendo, fica Jesus, já se faz tarde. E já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, ele fez algo que ele sempre fazia, nós devemos aprender. Ele pegou o pão e abençoou o pão. Partiu o pão, entregou para os dois, e olha o que aconteceu depois. Abriram-se então os seus olhos e o conheceram, é Jesus! E ele desapareceu diante deles. E aí eles disseram um para o outro, olha só, porventura, nosso coração não estava ardendo quando pelo caminho, nesses 11, 10 quilômetros, ele falava, e quando nos abria as Escrituras, nosso coração não estava ardendo. E na mesma hora, que hora? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles. Deixa aí, olha só. A palavra é muito forte. Quando você conhece Jesus, na mesma hora tem que ter uma mudança, tem que ter uma mudança de caminho, uma mudança de direção, tem que ter um basta para alguma coisa, tem que ter um início. Na mesma hora eles se levantaram, falando, não, o que ficar em Emaús, o quê? Aqui não é lugar para mim, eu tenho que voltar para o lugar da promessa, para o lugar da palavra. Fala com seu irmão, volte para o lugar das promessas. Volte para o lugar das promessas. Irmão, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Para navio que não sabe qual porto atracar, qualquer vento é favorável. Qualquer vento que me jogar para cá, para lá é favorável, porque eu não sei para onde eu vou.
O caminho nem sempre é agradável. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode vir, eu sou o caminho. Mas eu vou avisando, no mundo vocês vão ter aflições. Mas paciência, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Olha, não fique iludido que vocês vão ser amados porque vocês estão me seguindo. Na verdade, me odiaram, vão odiar vocês também. Se eu carrego uma cruz, eu digo para você, quer ser um discípulo? Pega a sua cruz e me segue também. Não vai ser fácil o caminho. Vou dar um conselho. Ande com pessoas que torcem pelo seu crescimento. Do contrário, irmão, anda sozinho. Porque solitude não mata, mas inveja mata. Que isso, pastor? O senhor está dando muito poder para inveja? Não. Você que às vezes está alimentando invejosos ao seu lado, depois não reclama. Deixa eles para lá. Você sabe que eles existem, mas não deixa eles viver. Ficar na sua casa, ficar na sua companhia, no seu carro, o tempo todo com você. Você sabe que eles não querem o seu bem. Nem sempre você quer trilhar esse caminho. Sabe por quê? Porque o caminho é difícil. Ele é penoso, mas é o único processo que você pode passar para chegar em algo grande. Engraçado, eu pensei aqui agora. Tem gente que não anda no caminho, só vive pegando atalho. Cuidado com os atalhos, eles podem se tornar desvios. Porque é o seguinte, irmão. O caminho não é fácil. Mas tem alguém que está com você no meio do caminho. Ele vai te alimentar com as promessas, Ele vai te alimentar com as palavras de vida. Ele tem a palavra certa para o momento certo, Ele tem o elixir para tirar a dor, tirar todo o sofrimento. Deixa eu dizer algo para você. Novas portas dão medo, mas talvez as melhores coisas que vão acontecer com você em 2025 estão no girar de uma maçaneta. Eu estou imaginando, viu, Marcele, aqui, 2025, aquela virada do ano, aquela oração que no altar, a igreja toda orando. Não tem nada que pare uma igreja unida em oração, em comunhão. E aí eu estou imaginando já, 2025 vai ser a gente girando uma maçaneta. E depois vamos fechar essa porta. O que foi ruim ficou para trás, o que foi bom também. A lição boa eu pego, estou fechando, porque eu estou entrando num novo tempo, num novo caminho agora. Uma nova caminhada, 2025. É muito triste, irmãos, saber que existe um oceano esperando você e talvez você se contente em nadar em uma poça. Esse oceano não é para mim, não é para todos. Mas nós ficamos contentes em nadar numa poça. Quer ver uma poça que muita gente fica contente? A poça do tempo de vida aqui na terra. 60, 70, 80 anos, 50. Isso é uma pocinha. A eternidade é o mar. Mas a pessoa vive focada só no hoje, só na terra, só no agora. Por isso ela é refém da tristeza, da depressão, porque ela está sempre ligada nas coisas da terra e acaba esquecendo as coisas do céu. Eles se distanciaram da cruz. A cruz estava onde? Jerusalém. Quem perde a visão do céu não sabe para onde vai. Quem para de ouvir o Espírito ouve a voz da mágoa, ouve a voz das ameaças, ouve a voz da feitiçaria que fizeram contra você. Você para de ouvir a voz do Espírito, você começa a ouvir a voz que não deveria estar ouvindo. Por isso a Bíblia diz categoricamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito está te dizendo essa noite. É a melhor voz que você pode ouvir. A nossa decepção é esperar às vezes das pessoas coisas que só Jesus pode dar. Irmão, tem coisas que você espera do seu pastor que ele não pode te dar. Só Jesus. Outra decepção grande é as pessoas esperarem na terra algo que só o céu pode oferecer. Está buscando um lugar errado. Jesus estava com eles, andou com eles 3 anos, mas eles não o conheceram.
Pergunta para o seu irmão, quanto tempo você está andando com Jesus? Alguém aí consegue contar quantos anos? Quantos meses? Agora pergunta para ele, por acaso você está percebendo que ele está do seu lado na caminhada? Confesso para vocês que até eu como pastor, às vezes me esqueço que ele está comigo. E me deixo levar por alguns momentos de dúvida, de tristeza. Mas aquele que governa, todos aqueles que aceitaram Jesus, que é o Espírito Santo, vem me falar, ei, Jesus está aqui. Fala com Ele, se abre com Ele, Ele está com você na sua caminhada. Pare de pedir conselho para as pessoas erradas. Se Jesus está do seu lado, pede para Ele, Ele é um maravilhoso conselheiro. Pare de buscar força em pessoas que são fracas como você, porque Ele é Deus forte. Sabe, irmãos, o caminho tem distrações e circunstâncias. Já ouviu falar de mula sem cabeça? E o curupira? Tinha os pés para trás. Você lembra dele? Tinha um pezinho para trás? Que ele enganava as pessoas na floresta? E o Saci Pererê, já ouviu falar? Quem já perdeu o sono com medo da cuca? A cuca está fora, é só incluir aqui à toa. Mas sabe essas crendices aí? Lobisomem. Essas coisas não são fábulas não, isso já aconteceu, isso apareceu já. Por quê, irmãos? Eu sei porque eu conheço um pastor muito sério, que quando morava na roça, ele viu a mula sem cabeça, desmaiou, ficou caído lá na estrada de madrugada. São formas do inimigo se manifestar para atuar na crendice, no medo e na escravidão das pessoas em certas épocas, só que ele muda de roupa, ele muda de procedimento, ele muda os seus ataques. Agora está escancarado, irmão, as pessoas estão dizendo claramente que são satanistas, é artista usando símbolo, chifre, fazendo sinal, fazendo não sei o que do Bafomé, não sei das quantas, e estão dizendo que fizeram pacto. Eu estava vendo esses dias um cantor de funk, lá tal de MC Cabelinho. O cara falou que fez um pacto com o diabo, botou uma turma na rua, cheia de capuz, com um livro na mão, dizendo, chamando os jovens, vem cá fazer o pacto também, todo mundo lá rindo, bobão, assinando o negócio. Ainda bem que o nosso nome está escrito no livro da vida, né? Está escancarado. Se eu dissesse há 20 anos atrás que isso acontecia, iam rir da minha cara, nem eu ia imaginar. Está cada vez mais escancarado. Só que o diabo descobriu uma coisa, Júlio. Descobriu uma coisa, Toninho. É difícil levar os crentes a pecar como ele gostaria, porque eles estão conhecendo cada vez mais a palavra. Já que eu não posso fazê-los pecar tanto, eu vou distraí-los. Distração, na maioria das vezes, nem é pecado, mas manda muita gente para o inferno. Porque a distração te tira do foco de Jerusalém, te faz voltar para Emaús. Te tira do lugar da bênção para estaca zero, onde você não deveria ter ficado. Você volta para o lugar onde não deveria estar. Jesus falou, atenção, não tem mistério, a minha volta será como no tempo de Noé. Quando as pessoas casavam-se, davam-se casamento, ele não está falando mal do casamento, das festas, está dizendo, no tempo de Noé, as pessoas não ouviram Noé falar, não creram no que ele disse, apenas viviam para o entretenimento pessoal. Se a pessoa não toma cuidado na igreja, ela não vem para adorar, não vem para receber e para se entregar. Ela vem para buscar um entretenimento para passar o final de semana. E ela não vive o profundo com Deus. Irmão, escuta o que eu vou dizer mais uma vez só para não ficar repetitivo e para o tempo não passar. O diabo sabe que roupa vestir e que isca usar para nos pegar. Uma das iscas que ele mais usa é a ofensa. Todo mundo tem um ponto que fica ofendido. Mas também revela um orgulho nosso. O nosso orgulho que nos faz ficar ofendido fácil. E ele nos pega nisso. E outra coisa, além ou maior do que o pecado. Porque quando a pessoa se entrega ao pecado, está tranquilo, ele está aplaudindo. Mas quando a pessoa vive na distração,
ela nunca vai chegar no foco. Eu estava falando ali agora. Irmãos, se o crente fizesse por amor o que as pessoas das religiões de feitiçaria fazem por medo, eles se dedicam por medo, jejuam por medo, ficam em quartos fechados se cortando, tomando sangue por medo, tem medo de não cumprir suas obrigações e o santo matá-lo, santo, né, com CS minúsculo e outra coisa mais. Mas o crente, como ele está liberto, ele está feliz, ele quer bênção, muitas vezes ele não leva a sério a vida espiritual. Se nós fizéssemos por amor o que eles fazem por medo, ninguém segurava a igreja. O tempo voa, mas um recado eu vou te dar, você é o piloto. O tempo voa, mas você é o piloto. Então pare de perder o seu tempo indo na direção errada. Eu quero um ano de 2025 diferente, mas faz as mesmas coisas de 2024. Eu quero um 2025 que vai ser papapá, mas faz as mesmas coisas que sempre fez. Fala o que sempre falou, anda com gente que sempre andou, senta nas mesmas mesas que sempre sentou. Um recado eu vou te dar: se você for o mais inteligente da mesa, sai fora. Gente que sempre senta na mesa, ele é o mais inteligente, ele não aceita ninguém inteligente, então ele vai ficar emburrecido, cheio de burro, puxa saco do lado dele. É melhor você ser o mais burrinho da mesa, que ali você só aprende, só cresce. E Deus tem mesas selecionadas para nós esse ano. O Cleopas, aquele discípulo, disse assim, que a Jesus fala assim, peraí, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus percebeu, a conversa dele está trazendo tristeza, ou a tristeza está trazendo a conversa errada. E respondendo alguém cujo nome era Cleopas, disse, por acaso você é peregrino aqui, moço? Você não sabe o que está acontecendo? E não sabe das coisas que têm acontecido nesses dias? Aí Jesus falou assim, quais? Ele só falando de tragédia, de notícia ruim, Jesus falou assim, notícias? Quais? Ah, peraí, irmão, olha aqui para mim, vamos raciocinar. Jesus sabia de tudo que aconteceu. Por que ele perguntou quais? Por que Jesus fala assim, quais coisas? Ele sabia que ele tinha sido traído, esbofeteado, apanhou com a sua carne aparecendo, o sangue todo foi derramado, foi crucificado, colocado no lugar de maldição, de maldito numa cruz, foi traído pelos seus, abandonado. Por que ele falou então, quais? Como quem não entende o que está acontecendo. É porque Jesus já tinha naquele momento perdoado todos aqueles que tinham ofendido. Ele já tinha se esquecido de tudo que havia de ruim acontecido. Jesus mostra para nós que não existe um caminho de sucesso se a gente não apagar as mágoas, se a gente não perdoar, se a gente não passar por cima de situações, se a gente não passar por cima do próprio orgulho. Jesus está dizendo, vocês estão falando só de tragédia. Eu não estou sabendo disso não, sabe por quê? Isso para mim já ficou lá. Isso para mim já ficou no passado. Isso para mim não tem mais valor. Ei, eu vim trazer algo novo para vocês e não ficar falando de coisa ruim do passado, não ficar remoendo mágoa. Quais acontecimentos? Esqueça o que passou. Vença suas mágoas liberando perdão. Pastor, o senhor não sabe o que fizeram para mim. Sei não. Mas tem alguém que está com você na caminhada dizendo, quais? Esquece disso. Quais? Deixa para lá. Quais? Eu tenho um caminho muito de forma de sobremaneira excelente para te mostrar. Se você não puder deixar para trás essas coisas, a excelência não chega, a vitória não chega, o caminho excelente de alegria, de saúde, de paz que eu tenho para você não vem.
Deixa para lá. Quando alguém perguntar, você fala assim: o quê? Não me lembro, não sei mais. José sofreu, José do Egito, sofreu, até que ele é colocado lá como um governante no Egito, e ele tem um primeiro filho, e colocou o nome dele de Manassés. Naquele tempo, nenhum nome era sem intenção, tudo intencional. Manassés, que traduzido quer dizer: Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Vamos repetir, fala assim: Manassés significa Deus me fez esquecer do meu passado de sofrimento. Irmão, chegou o segundo filho. O segundo filho chamava Efraim. Fala assim comigo: Efraim significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar onde ninguém prospera. Mas você não prestou atenção numa coisa. O primeiro filho era Manassés, o segundo é Efraim. Qual o significado disso? Quando você pede ao Espírito Santo e você se esforça para deixar para trás todo o sofrimento, a prosperidade te alcança. Prosperidade financeira, espiritual, saúde, prosperidade no lar. Depois que o perdão é liberado, as portas se abrem. Irmãos, eu sempre conto isso aqui, vez ou outra, mas tem muita gente que nunca ouviu. Tem uma pastora na Quadrangular, a pastora Juliana, que ela estava com câncer terminal nos seios. Tirou o seio, não adiantou. Mais ou menos isso. O câncer persistiu, ela ia morrer. E ela orou: Deus, por que eu não sou curada? Eu sou ministro do Evangelho, eu prego a palavra, eu oro pelas pessoas. E o Espírito Santo falou claramente para ela, e veio a imagem do pai dela, e falou assim: perdoa o seu pai. Estou contando isso aqui porque está servindo para alguém essa noite. E ela: não, Deus só sabe o que meu pai fez para mim, eu não sei o que o pai dela fez, mas alguma coisa grave, ou um abandono, uma rejeição. E ela então, depois de muito relutar, ela liberou o perdão para o pai dela. Resultado, ela dá testemunha até hoje da cura do câncer. Porque Deus ajudou e fez ela se esquecer do passado de sofrimento com o pai. E agora chega Efraim, chega cura, chega prosperidade, chega um novo tempo na vida dela. Ei, que bom você estar ouvindo isso aqui no último domingo do ano. No último domingo do ano de 2024. Que bom você estar firme, você está aqui na presença. Olha só, o Espírito Santo está dizendo algo poderoso para nós essa noite. Existe um caminho sobremaneira excelente para vivermos uma vida muito acima do que nós vivemos hoje, mas vai depender de posicionamento e atitudes nossas. Eu sei que não é fácil, mas o Espírito Santo está com você. De vez em quando o passado liga para a gente. Quando o passado te ligar, dá um end nele, porque ele não tem nada de bom para te oferecer. A não ser que você tenha que tirar alguma experiência do passado, não deixa ele ser o seu coveiro, não. Deixa ele ser o seu professor. Pastor, por que Deus permite que eu passe nas provas? Olha só, Jesus falou assim: ó nécios e tardios de coração. Ele está falando de coração. O coração de vocês é tardio em acreditar em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Seus tapados, ele quis dizer, ignorantes, insistem em não aprender e não ver a verdade está diante dos olhos de vocês. Não existe promoção sem provação. Se até o filho dele ele não poupou de ser provado, lá no monte da provação, da tentação, Satanás tentou ele.
Promoção sem provação é maldição. Eu vou repetir. Se Deus me elevar, eu elevar você hoje. Irmão, se Deus não me colocasse como pastor dessa igreja 15 anos atrás, essa igreja não existia. Deus me preparou para a hora certa, para o momento certo. Para ser promovido tem que passar por provação. Jesus está dizendo, vocês não entenderam? Que o Cristo precisava passar por todas essas provações, ser moído, traído, abandonado, para então chegar na glória. Esse é o problema de muitos de nós, querendo chegar na glória sem ser provado, sem ser casca grossa, sem ser testado, sem ser treinado. Cuidado, irmão. Eu faço votos que você fique aqui nessa igreja, mas se você não ficar e for para outra, procura saber a história do pastor, para onde você está indo, se ele tem líder, se ele foi provado para ser aprovado. Tem muito pastor se auto-ungindo, vai lá no monte, joga um azeite, se autoproclama apóstolo, profeta, pastor, sem nunca ter sido pastoreado, sem nunca ter sentado para ouvir, ele quer ficar de pé para falar, sem nunca ter obedecido, ele quer mandar, sem ter aprendido, quer ensinar. Mas Jesus falou assim, eu passei por todos os momentos, por todas as dificuldades. Por isso que eu digo, não importa como começa, é como termina. E o Satanás ofereceu o que para Jesus? Tentação. Fala comigo, fama, dinheiro e poder. Jesus é famoso ou não? Está fraco, Jesus é famoso? Tem poder? E dinheiro? Dom do ouro e da prata. Mas ele foi provado. Deus pode te dar dinheiro, fama e poder, não tem problema com isso. Tem muita gente que vai ficar famosa por testemunhos maravilhosos aqui ano que vem. Deus vai te dar poder sobre si mesmo e sobre os poderes das trevas. Deus vai te prosperar financeiramente. Mas não existe nada mais perigoso do que fama, dinheiro e poder sem provação. A lagosta, quem conhece lagosta aí, gente? Já viu lagosta? Lagosta é um animal que tem a carne molinha, e ela tem uma casca ali, uma concha, e ela começa a crescer, a casca começa a ficar apertada. O que ela faz? Ela entra debaixo das pedras, se esconde dos predadores e começa a arrancar aquela casca. E ela cria uma casca nova, ela fica confortável. Só que ela começa a crescer de novo. Começando a crescer, aquela casca fica desconfortável, incômoda de novo, e ela tem que entrar debaixo da pedra, arrancar aquela casca e formar uma casca nova. Você vai perceber que tempos de provação e tempo de estresse também são momentos que sinalizam crescimento. Se a lagosta tivesse um veterinário que toda vez que ela fosse trocar de casca, estivesse lá cuidando dela, ela ficaria casca fina e não casca grossa. Ela seria presa fácil para qualquer predador. É por isso que o diabo não vai ter sucesso contra a sua família e contra a sua vida. Porque de todas as dificuldades e provações que você tem passado, que nós temos passado, a casca está mudando, a casca está engrossando, e nós estamos recebendo promoção, provisão e promoção, provisão, proteção e provisão e promoção, proteção, provisão, promoção de Deus. Aleluia! Todo campeão já foi novato, todo professor já foi aluno. Toda grande empresa já foi uma ideia um dia. O chefe já foi office boy. O sábio já foi ignorante. Nós somos processos. Não sei que processo você está passando, mas eu tenho certeza, se Jesus está do seu lado, e Ele está, deixa o Espírito Santo trabalhar, porque você vai avançar de forma extraordinária. Ei, vamos sair da sexta-feira e volta para o domingo, irmão. Sai de Emaús e vai para Jerusalém. Emaús
representa lugares que nós já deveríamos ter deixado para trás. Pessoas que deveríamos ter deixado para trás. Mesas que nós deveríamos não sentar mais. Conversas que nós não deveríamos mais ter. Pessoas que nós ouvimos conselhos as quais não deveriam mais ouvir. É por isso que tem pessoas que vivem só para baixo. Ignora o domingo de ressurreição e vive só na sexta da crucificação. Ignoram Jerusalém e ficam lembrando de Emaús. Tem pessoa assim, vive só com várias expectativas, e quando ela é frustrada, ela desiste. Aquela pessoa, estou lá na igreja, estou lá no São Joaquim, está até bom, mas se começar a dar errado, eu saio de lá. Ela só anda com plano B. Ela tem um plano A, mas ela sempre duvida do plano A dar certo, ela quer um plano B. E dependendo, ela cria o plano C também. Ei, não abre mão do plano A. O plano A é ficar firme até a morte com Jesus. Você está achando que a maior vitória que Deus vai te dar é a casa, o carro, a fazenda, o iate, ou sei lá, as viagens? A maior vitória que existe é o dia que você descer a sepultura, está com Jesus, porque Ele vai te ressuscitar. Ele vai te levantar de entre os mortos e te dar vida. Cara, tem aquela moda entre os jovens, vou ficar com fulana, vou ficar com fulano, fica, não relaciona e vai ficando. Na vida espiritual é assim também. Tem gente que só fica com Jesus, nunca teve relacionamento com Ele. Fica um domingo, fica uma quinta, fica no meio da prova, depois larga de lado, mas nunca relacionou com Ele. Não quis conhecer profundamente quem é Ele. É um relacionamento superficial. Ele está te chamando hoje. Eu não quero que você venha atrás de mim para ficar comigo. Quero que você venha para viver comigo uma relação. Jesus falou, que palavras são essas que vocês estão dizendo aí? Que conversa ruim é essa, gente? Vamos falar de coisa boa, Ele quis dizer. Vamos falar de ressurreição. Eu estou aqui ressurreto, eu estou vivo. A esperança não acabou, a salvação está garantida, a eternidade está garantida. Satanás foi envergonhado. Olha aqui, eu tenho na minha mão direita a chave do inferno, a chave da morte na esquerda. Eu sou o Senhor de todas as coisas, o meu nome está acima de todo nome. Vamos falar de coisa boa. Vamos parar de andar desse jeito negativo, vamos falar de coisa boa. Ei, deixa a tristeza para lá, o ódio, o medo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus entrou no meio da conversa ruim e só falou de promessa. Sabe, irmão, eu tenho consciência que a minha missão como pastor é orientar, é pregar a verdade, é falar sobre as promessas, falar sobre o que Deus mandou falar. Mas você não vai ver eu me metendo na sua vida. Minha missão aqui não é ficar me metendo, ser fiscal da vida alheia, não. Talvez, se um comportamento de alguém aqui, que tem destaque, começa a dar algum problema, a gente chama para conversar, sem humilhar, mostrando sempre o melhor para essa pessoa, porque ela representa a igreja. E nós, como amamos a igreja, amamos essa pessoa, queremos que ela melhore. Mas não vou ficar enxerido na sua vida, não, irmão. Agora, eu dou conselho. Se você pedir, não pediu, não dou. Eu posso te ajudar e até entrar num assunto. Se você falar, entra aqui, pastor, e fala para mim. Porque senão, irmãos, nós nos tornamos uma comunidade cristã terrorista. Tem um exército lá fora de desigrejados. Tem um exército lá fora de pessoas que não querem mais saber de igreja, porque conheceram uma igreja que fiscalizava a vida delas, julgava tudo que elas faziam, fiscalizava a música que elas ouviam, com quem elas andavam, julgavam, nunca tinham um olhar de amor, de misericórdia. O papel da igreja não é esse. O papel da igreja é orientar. Agora é o seguinte, um aviso eu vou te dar. A Bíblia diz, é isso que eu creio: cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. A minha responsabilidade eu cumpro aqui de pregar. Você, nós vamos prestar conta. E não é, eu não vou chamar, vem cá,
Aí, vamos para o juízo bem aqui. Quando Jesus falar daqueles negócios, fala bem de mim, me ajuda lá com Jesus. Vamos amenizar o negócio. Salvação individual. E cada um vai dar conta individualmente a Deus pelo que fez. Agora, uma coisa, todo mundo que está aqui não vai poder falar para Jesus, ó, sabia disso não. Falou, não, sabia, pastor Stefano te avisou. O seu líder te avisou. O seu líder lá no diaconato, o seu líder lá no louvor, alguém te falou, vou trazer o filme para você, assiste aí. Ele é o justo juiz. Então, irmão, não fica preocupado que eu vou fiscalizar a sua vida, que eu não vou não. Minha missão é falar das promessas. Você quer acreditar? Acredita. Quer seguir? Segue. Não quer? Problema é seu. Problema de quem quer e quem não quer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. Até quando cocheareis entre dois caminhos? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Irmão, aleluia. Olha só, a Bíblia não é a luz do mundo, a Bíblia é a luz da igreja. Mas nós somos a luz do mundo. Vou repetir, a Bíblia é a luz da igreja, não a luz do mundo. Mas nós somos a luz do mundo. O que é isso aqui, irmão? Alguém pode me dizer o que é isso aqui? Hã? Para que serve lâmpada? Talentos são dons. Talentos e dons são luz. Talentos e dons são luz. Mas talentos e dons não usados viram lixo. Você ficou doido para quebrar, né? Olha só o que muita gente está fazendo, pegando dom, talento e guardando, achando que virou lixo. Porque se Deus te deu é para você iluminar alguém. E se você não iluminar, vai ser sua responsabilidade. Pessoas morrerem sem conhecer a luz e morrerem na escuridão. Se nós tivéssemos colocado a nossa luz a serviço de Deus, como deveria ser, muitas pessoas não teriam morrido nas sombras. Aí Jesus assenta na mesa, pega o pão, humildemente o abençoa, parte o pão. Então eles os reconheceram. Sabe quando o mundo vai acreditar que Jesus está aqui nessa igreja? Quando houver comunhão, partir do pão, comunhão nas orações, perdoando uns aos outros e convivendo como igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.